A previsão é de neve e geada aqui no estado, aqui em Santa Catarina. Para aproveitar esse climinha de frio, agora tá chovendo bastante aqui. A gente sabe que antes da neve chegar chove mesmo, depois o clima fica bem seco e bem frio. Então se agasalha bem, puxa a cobertinha, bota um casaquinho bem gostoso que hoje nós vamos falar, sabe do quê? De livros. Livros da infância. Ai, que gostoso! Senta que lá vem a história. Como começou a minha história com livros? Eu tenho alguns aqui, muitos da infância. Eu separei alguns, não todos, para mostrar para vocês. E essa história com a literatura começou com a minha mãe. A minha mãe é uma devoradora de livros. Ela sempre leu muito. E logo depois que eu aprendi a ler e escrever, a minha mãe me deu um livro que ela tem até hoje que chama Poliana. O livro da Poliana é um marco na minha vida porque eu tinha aprendido a ler fazia pouco tempo e eu tinha bastante dificuldade em ler aquela quantidade de texto, achava aquilo muito cansativo e o livro tem uma história fantástica e maravilhosa, então é uma lembrança muito boa. Eu deveria ter uns 7, 8 anos no máximo e eu guardo boas recordações desse livro. Eu tô com a voz, com a garganta um pouquinho irritada. Eu acho que é de tanto falar e o clima também não tá ajudando, então eu vou tentar dar uma calmadinha na minha voz, na minha fala. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é o mais antigo que eu tenho. Não é o mais antigo, mas é o mais antigo na minha vida. Que é um livro que era da minha irmã mais velha. É do Garfield, The Irresistible. O Irresistível, de Jim Davis. Era um livro, é um livro, né? É um livro em inglês e ele é todo como se fossem... São quadrinhos, olha que gostoso. E ele é todo em inglês. E eu lembro que mesmo não entendendo absolutamente nada desse livro, eu lia bastante, tentava, né? E depois que eu aprendi inglês, eu me diverti muito lendo esse livrinho. Era muito gostoso. A edição desse daqui é de 1986, ou seja, eu tinha 1 aninho de idade. Temos também... e esse aqui é muito legal, tá? Esses são da minha infância. Só me restaram 4, não lembro quantos são. Mas ele era uma coleção tipo Barça, sabe? Lembra daqueles homens que vendiam Barça, passavam nas nossas casas apertando a campainha, batendo palma pra gente comprar Barça e Mapa Mundi? Pois bem, esse aqui também era vendido com estes homens, com esses vendedores. Que saudade daquilo, né? É Conte Outra Vez, apresentado por Xuxa. Então eram vários livros, eles vinham... Eu não lembro se era disquinho, eu acho que eram disquinhos pequenininhos assim de vinil. Mas se eu não me engano também tinha fita cassete. Eu não lembro. Eu acho que eram disquinhos. Isso aqui é bem antigo. Bem antigo mesmo. Eu era pequeno, tá? Pequeno. É da editora Globo. Vamos ver o ano aqui, ó. 88. Sabia, tá? Eu sabia. Eu sabia porque realmente eu ganhei bem pequenininho. E eram muito legais. Eles tinham... fora que eu amava essa foto da Xuxa. Amava. Deixa eu pegar uma boa. Esse aqui, ó. Esse aqui é o melhor que tem a fotinho dela. Que foto linda! Então, quais sobraram dos meus, né? Conte Outra Vez. Branca de Neve e a Guardadora de Gansos. Normalmente, eles tinham 2 historinhas. Todos têm 2 historinhas. Eu queria saber quantos volumes são. Quem sabe completar essa história. Tem também O Gato de Botas e os 3 Músicos. E era tão legal. E o legal disso tudo é que dava pra gente ler esses livros e dava pra gente também ouvir a Xuxa contando a historinha. Esse aqui é o Barba Azul.
E também tem os 3 anõezinhos do bosque. Tem umas histórias bem conhecidas e outras nem tanto. E o último que eu tenho, ó, só 4. Ali Babá e os 40 Ladrões e o Pequeno Polegar. Ai, que lindo. E a segunda historinha tinha sempre uma imagem atrás. Que gostoso. E olha como é antigo, gente. Olha as imagens. Olha isso. E o cheiro. O cheiro tá assim uma coisa louca. Eu tenho uns outros da infância. Esses aqui eu já tava maiorzinho. Que legal. Escola Machado de Assis, disciplina português, 6ª série C, turno matutino. E esse aqui eu acho que é antes ou depois. Ai, não tem. Mas é depois. As escolas, eu não sei se as escolas fazem isso até hoje, mas na minha época de escola, a escola quando entregava a lista de materiais pra gente comprar os materiais para aquele ano letivo, né, o ano letivo seguinte, a gente recebia uma lista de livros. Normalmente tinham de 5 a 8 livros ali de opções pra gente escolher, e a gente tinha que escolher numa média de 2 a 3 livros que eram adquiridos por nós, a gente tinha que ler, e naquele ano letivo a gente tinha que fazer algum trabalho sobre, ou até provinhas, né, de acordo com a série que a gente tinha. Eu tenho 3 aqui, que eram da minha época, que eu comprei para a escola. O primeiro que eu comprei, que é de Luiz Galdino. Eu amo esse livro. E hoje que eu peguei para vocês, eu tô com muita vontade de ler de volta. É A Charada do Sol e da Chuva. Conta a história de 4 amigos, Rita, Milena, Cacá e Pedro. E eles estão em Paraty. Lá na cidade, eles tentam encontrar o mistério do sol e da chuva, onde eles se encontram. É muito divertido, tá? Eu lembro que eu li esse livro, eu ia para muito longe. Ele também tem algumas imagens, poucas, mas tem. E eu amava esse livro, eu acho que é por isso que eu guardei ele até hoje, porque esse daqui fez parte muito da minha infância. 6ª série, hein, gente? Nossa! Outro da escola eu vou pegar, porque esse daqui eu acho que já era mais pra frente. Ah, esse daqui eu não gostei, tá? Eu tenho até hoje, mas não gostei. Odisseia. Ai, não gostei desse livro. Mas ele... eu nem lembro direito da história. É uma coisa meio grega, meio romana e tal. Ai, não. Eu lembro que eu fiquei bem chateado por ter escolhido esse, tá? Não gostei. Não vou, nem vou te dar muito crédito. E tem esse daqui. Esse, a gente tinha aula de educação sexual na escola. A matéria de educação sexual, ela começou na 7ª série. Então, naquele ano, a gente tinha livros para escolher meio que da adolescência, falando dos conflitos que a gente passava, pela questão dos hormônios e tal. Então, o livro que eu escolhi naquele ano letivo foi o livro Garotas e Garotos, A Dança dos Diferentes, de Januária Cristina Alves. E a gente está falando de... a gente está, na verdade, no mês de orgulho LGBTQIA+. Claro que nos anos 90, eu na 7ª série, a gente não tinha tanto esclarecimento como a gente tem hoje. E como eu contei para vocês várias vezes, eu sofri muito para me identificar naquele contexto em que eu me inseria, sabe? Eu não conseguia... eu tinha gostos e sentimentos que não condiziam muito com o grupo de meninos que eu tinha como amigos ou que eu conhecia. Também não era das meninas e isso tudo me confundia bastante. Me deixou durante um período muito aflito, muito ansioso, nervoso, com medo. Acho que o medo era o que mais prevalecia. E hoje a gente tem tanta informação, né? Que coisa maravilhosa. Só segue na ignorância quem teima em ficar nela, quem insiste em não querer saber as coisas, em não querer compreender o outro, em não querer adquirir conhecimento e, acima de tudo, em não querer melhorar.
porque a gente tá nessa vida para melhorar. E quando eu li esse livro aqui, eu lembro que era para esclarecer, mas me deixou mais confuso ainda. Porque ele tinha um jeito de falar do conflito das meninas na época da adolescência e dos meninos também, e fazia sempre um comparativo entre eles e elas, ó. 20 diferenças, vamos ler. 20 diferenças importantes entre homens e mulheres. Eles têm em maior quantidade o hormônio testosterona, responsável pelos pelos e pela voz grossa, por exemplo. Tem medo de serem sufocados pelas mulheres. Olha que machismo. São mais obcecados por esportes, ó. Era outra coisa que eu não me encaixava. Tomam decisões mais rapidamente. Gente, o que é isso? Falam mais sobre coisas. Frequentemente intimidam os outros. Têm menos amigos íntimos. São mais poligâmicos. São mais propensos a correrem riscos físicos e são mais sensíveis ao estresse. Quanta coisa errada. Tá que era a época, né? Não vamos julgar a escritora nem nada disso, mas extremamente machista, né? Extremamente misógino. Elas têm em maior quantidade o hormônio estrogênio, responsável pelo arredondamento dos quadris e pelas formas femininas, por exemplo. Gostam de falar mais sobre pessoas. Possuem uma linguagem mais indireta, ao mesmo tempo que também procuram significados ocultos nas falas dos outros. Tendem a evitar conflitos. Fazem mais regime. Levam mais tempo para tomar decisões. São menos competitivas. São mais preocupadas com a saúde. Gostam de discutir os problemas. Que coisa mais horrível. Essa foi de uma entrevista da psicóloga americana Suki Miller, à revista Cloud, em janeiro de 94. Que horror. Se me deixou confuso hoje, imagina naquela época. Outra história bem legal é que eu sempre gostei muito de ir no sebo. E eu acho que o sebo é uma forma da gente reviver o passado, da gente reutilizar produtos que não interessam mais para outras pessoas, mas interessam para nós. E isso é muito legal. A gente evitar a poluição, evitar a quantidade de lixo que a gente gera para o mundo, reutilizando coisas. Eu tenho me apropriado dessa filosofia cada dia mais e isso tem me feito muito bem. Então, no sebo, eu achei 2 livros da minha infância que me emocionaram muito. Porque quando eu estava na escola, eu estudava numa escola, depois eu fui para outra. Quando eu estudava nessa primeira escola, era tudo... A fantasia, a inocência, elas estavam mais presentes por conta da minha idade e dos meus coleguinhas. Então eu brincava de Barbie no recreio, a gente brincava de casinha, a gente brincava de comidinha na areia, a gente fazia várias coisas, os meninos estavam muito misturados com as meninas, então era tudo muito gostoso. Depois eu envelheci, né, fiquei um pouquinho mais velho e fui para outra escola. Existiu ali uma divisão, assim, da minha vida, de como era antes e de como acabou se tornando. Onde tinha mais preconceito, tinha mais aqueles xingamentos, aquela agressão física, agressão moral, todas essas coisas que foram muito ruins. Então eu passei muito tempo, como eu já contei também, comendo o meu lanchinho na hora do recreio dentro do banheiro, com medo de ser agredido, porque eu era agredido. E também eu tive uma fase de passar o recreio na biblioteca. E eu tinha muito amor por aquela biblioteca. A bibliotecária sempre foi muito querida comigo e mostrava os livros. Então o que eu fazia? Eu chegava na biblioteca, eram 15 minutos de recreio. Eu tinha que comprar o meu lanche, me alimentar e ir para a biblioteca. Era pouco tempo que eu tinha para fazer isso. Então, a biblioteca da minha escola era bem grande. Eu comprava o lanche, ia numa mesa bem no cantinho ou ficava entre as prateleiras de livros.
eu sentava no chão e ficava lendo ali, comendo meu lanchinho bem escondidinho. A bibliotecária sabia que eu fazia isso e deixava eu lá e ela dizia pra mim, só não faz sujeira. E eu amava isso. Então os livros foram meus companheiros na infância, na hora do recreio, durante muitos anos. E eu tenho recordações ótimas com esses livros. Um deles eu vou mostrar, primeiro um, depois um que foi mega importante para mim. O primeiro que eu vou mostrar é A Guerra dos Dálmatas. É uma coleção Disney. Então tinha Bambi, Cinderela, Branca de Neve, Mickey e o Gigante, Os Três Porquinhos, Alice no País das Maravilhas, A Guerra dos Dálmatas, A Bela Adormecida, Ursinho Pooh, Peter Pan, Pinóquio, Dumbo, Aladdin e O Rei Leão. É um livro com pouquinho texto, mas ele é cheio de imagens gostosas e legais. E eu lia muito. Na verdade, no sebo eu acabei encontrando só esse, mas eu quero os outros também. Quero procurar ver se eu acho, porque eu amava essa coleção. E Os Dálmatas foi uma história Disney que foi por muito tempo a minha preferida. Então esse livro, que sorte eu tive de encontrar ele. Que gostoso, tá? Esse daqui é super importante. Eu tinha um sapo, vocês até devem conhecer esse sapo, que é o sapo chulé. Acho que é esse o nome dele. Ele vinha num pacotinho, estilo uma bolsa plástica, assim, que a gente fechava no final com uma cordinha laranja, se eu não me engano, e ela era transparente. O sapo chulé, ele era desse tamanho, ele vinha de braços abertos, assim, na sacolinha, e ele tinha um tênis. Então era um sapinho normal, muito parecido com este daqui, e ele tinha os tênis que quando a gente retirava eles, ele tinha um cheirinho de chulé, um cheiro meio azedinho. Não era um cheiro muito ruim, mas era um cheirinho assim, azedinho. Eu gostava muito desse sapo chulé e eu tive ele durante muitos anos da minha vida. E eu ganhei ele pequenininho, bem pequenininho eu acho. Eu acho que bem pequenininho, mas enfim. Quando eu conheci esse livro aqui, é o Sapo Sapeca. O texto é da Cristina Luna, com ilustrações de Ricardo Leite. Eu olhei para a capinha do livro e pensei, gente, é o Sapo Chulé. E fiquei muito maravilhado com isso daqui. E eu lembro que eu lia sempre esse livro. Às sextas-feiras, eu sempre pegava livros da escola para levar para casa. E o do Sapo Chulé é um que eu sempre levava. A história é bem legal, ela é bem curtinha. Se você encontrar um sapo contente, talvez um pouco diferente dos sapos comuns, é o sapo sapeca, com os óculos escuros de uma boneca. Esse daqui já não é a infância. Esse daqui é o seguinte, ele é de 2014. Mas esse eu quis comprar ele porque é um desenho que eu amo de paixão. Eu já conheci adulto, é claro, mas eu amo essa personagem que é a Luluzinha. A Luluzinha, ela me lembra muito a Mônica. Mas ela é muito divertida. Aliás, toda a história é muito parecida com a da Mônica, né? Nunca me atentei a isso. Inclusive a roupa dela, né? O Bolinha é tipo um cebolinha e... Gente, que loucura. Mas a história da Luluzinha é bem antiga. Bem antiga mesmo. Ela já teve vários desenhos animados, ilustrações, já apareceu em vários meios de comunicação, de quadrinhos, de jornal. E esse daqui é quadrinho, é estilo gibi. Olha que gostoso. Eu amo a Luluzinha, gente. Eu acho ela a coisa mais fofa do mundo. Os meus personagens da Luluzinha preferidos são Luluzinha e Aninha. Eu amo a Aninha. Tá, ai, faltou esse super da infância. A Xuxa tinha uma coisa, a Xuxa tem até hoje uma coisa, né? E ela tinha uma coisa com literatura que era muito gostoso, de álbum de figurinhas, de gibi. Ela incentivava muito a leitura. E Xuxa Meneghel, Maravigold, do jeito que é, lançou... Ai, deixa eu ver o ano disso, gente. Isso aqui é velho, tá? Ai, não tem um ano. Mas é o Dicionário da Xuxa. Para e pensa.
Olha que maravigold. Tem a tradução, tá? Em inglês e francês. Primeiro que ele já ganha o nosso coração por conta das ilustrações. Olha isso. E tem umas páginas, todas as páginas têm ilustrações. Olha que lindo. E tem outras que tem ilustrações gigantescas, assim, sabe? Tem umas ilustrações bem legais. Deixa eu ver. Tipo assim, ó. Aqui é das frutas. Olha que lindo! Eu tenho uma brincadeira que eu costumo pensar assim, ó. Eu pego um livro, daí eu costumo pensar em alguma coisa que eu queira, ou alguma coisa que tá acontecendo comigo e tal. Então eu vou pegar, e aí eu abro a página e leio um trecho. Normalmente é batata, tá? Cai uma mensagem pra mim, uma mensagem subliminar. Então eu vou pensar numa coisa e vou pegar uma palavra aqui pra gente ler o significado. Vamos ver se dá. Crocodilo. Em inglês, crocodile. Em francês, crocodile. Deve ser, né? Crocodile. Réptil aquático das regiões tropicais de que existem várias espécies. Alligator, caimão, conhecidas no Brasil pela designação geral de jacaré. No Antigo Egito era um dos animais sagrados. É um dos maiores répteis que existe. Ele bota ovos de onde nascem seus filhotes. Tem corpo estreito e longo, patas curtas, pulmão, mas não respira dentro da água. Não coube muito pro que eu pensei, tá? Meio que nada a ver. E esse dicionário tinha o volume 1 e o volume 2. Que era pra gente ficar maravilhado, né? E o volume 2, ele é mais bonito, tá? Ele é bem mais bonito. Ai, olha. Olha que gostoso. Tá, os últimos já são coisas mais recentes. Eu vou mostrar esse, que é um que eu comprei do Donald, porque eu amo Donald. E são historinhas da Disney. Mas é bem... Ixi, esse aqui é, tipo, do mês passado. Mentira, não é do mês passado. Mas é de 2019, quase mês passado. É Diário de Histórias do Donald. Eu amo essas historinhas. Eu amo esses livrinhos infantis. Amo de paixão. Olha as imagens. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Eu fui no MIS, sabe o museu lá em São Paulo? Quando eles estavam com a mostra do Castelo Rá-Tim-Bum. Então, quando a gente entrava para ver a exposição, a gente já ganhava um livrinho logo de cara, que é esse daqui, ó, Castelo Rá-Tim-Bum, a exposição. Tem várias curiosidades sobre os cenários, sobre os personagens. Ó, o meu preferido, o Mal. Ele vai contando várias curiosidades, coisas muito interessantes pra gente saber do livro, da série. Muito legal. Mas também a gente tinha a opção de comprar um livro. Tudo bom contigo? Ele conta a origem, ele conta as coisas do cenário, tem muita imagem, tem muita coisa legal. Aí é lindo, tá? Esse livro aqui é um orgulho ter no meu acervo. Muito orgulho. E o último livro que eu deixei separadinho aqui pra gente ver é um livro, um amigo também colecionador tinha ele em casa. E quando eu vi, eu falei, gente, eu preciso deste livro. Eu tenho mais livros sobre a Barbie, mas eu separei esse porque ele merece. O nome dele é Barbie ao Redor do Mundo, né, traduzindo. É de identificação e valores, de 1964 a 2007. Ele é separado por países. Então a gente encontra aqui, ó, todas as páginas referentes aos países. Tem algumas coisinhas que estão erradas. Por exemplo, vamos ver, Brasil, página 326. A questão dos valores é muito... Eu tenho um livrinho que eu não trouxe dessa vez, mas é um livrinho pequenininho. Ele é um livro de identificação também e de valores. Ele traz para colecionadores uma informação, né? Essa Barbie pode ser vendida, pode ser comprada por tal valor. Só que essa questão de valores, elas variam muito com o tempo, aonde a gente compra. É baseado praticamente nas compras americanas.
Então, e isso varia muito com o tempo, quanto uma boneca se torna rara. Então são livros que a gente acaba comprando. Ai, acabei de ver a Barbie da Argentina aqui. A gente acaba comprando, mas essa questão de valores acaba ficando para trás. Então tem uns errinhos aqui. Deixa eu ver se eu encontro um. Tinha um que era bem... e ele tem outras informações. Ele explica que alguns nomes foram trocados em determinados países, assim como o Bob aqui no Brasil, né? O Ken foi trocado por Bob. E aí... Calma, eu vou achar ela, tá? Tem uma Barbie aqui de 86 que a gente até já viu aqui no canal. Ela não é assim, tá? Ela não é assim. Ela literalmente não é desse jeito. Ela não tem todo esse cabelo. Mas tem uma que a gente consegue ver bem o rosto dela e dizer... realmente... Deu erro aí, deu erro. Aqui, ó. É a Night and Day. Olha a Barbie que eles colocaram. Quem conhece sabe que não é esta Barbie. Então, tem umas coisas erradas? Tem. Mas é bem legal de ver e de conhecer. E você? Qual que é o livro que marcou a sua infância? Quais livros você costumava ler? Não só livros, né? Mas a gente tinha gibi da Mônica, gibi da Xuxa, gibi para todos os gostos. E a leitura faz com que a gente viaje para um mundo encantado, gostoso, nos tira da realidade por alguns minutos ou até horas para quem se dedica a uma boa leitura. Não são brinquedos, mas faziam a nossa imaginação ir longe. E a gente brincava bastante com essas inspirações que a gente tinha na literatura. Um beijo, tudo de bom e até amanhã.